Tenho ouvido falar bastante em questão de vitamina D, como que essa vitamina D ela pode ajudar no combate ao coronavírus. Mas de fato ela atua nessa defesa? Ela ajuda a combater a infecção por um coronavírus? É sobre isso que a gente vai debater agora. Me segue lá. Primeiramente, entender que ela não é uma vitamina. Ela é um hormônio esteroide lipossolúvel, ou seja, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. E é classificada em vitamina D, gente, porque ela foi a quarta vitamina. Se você for observar, a vitamina A, B, C, D, não é porque elas têm esse nome por alguma característica, é porque foram a ordem que elas foram descobertas. A primeira a ser descoberta foi a A, a segunda foi a B, a terceira foi a C e a quarta foi a D. É por isso que eles fazem essa menção, essa classificação. Então, esse hormônio ele foi encontrado, descoberto em 1922, porém só em 1970 é que foi se ter a informação de que o corpo produzia este hormônio através da questão solar também. Até então se acreditava que a fonte era somente via alimentação. Porém observaram que o corpo também produzia através da exposição solar, ok? E essa vitamina D ela é importante para uma série de fatores, principalmente fatores relacionados ao imunológico, ao sistema imunológico, ao nosso sistema de defesa do corpo, que combate infecções, bactérias, fungos, enfim. Eu até fiz algumas anotações aqui para a gente organizar o pensamento. Por exemplo, ele controla 270 genes do corpo. Então isso mostra que de fato ele tem um grande controle, principalmente sobre células cardíacas também, viu gente? Ele atua também sobre hormônios de regulagem de pressão arterial, consequentemente está presente nessa questão de pré-eclâmpsia, que é o aumento dessa pressão na gestante. Então você vê que há um distúrbio aí nessa apresentação desse hormônio em crises hipertensivas, pacientes com hipertensão crônica. Então você vê que tem uma certa relação direta aí com esse controle. Outra coisa importante é, por exemplo, hormônios como serotonina, ocitocina, angiotensina, todos esses hormônios eles são ativados pela vitamina D, ou seja, um fato que confere bastante importância sobre, por exemplo, doenças relacionadas ao sistema psicológico, né, psiquiátrico, por exemplo, depressão. Existem estudos aí que informam que há uma grande relação da deficiência de vitamina D, carência de vitamina B, de vitamina D com a depressão, né? E então você vê que é um hormônio de extrema importância, é um hormônio que tem uma relação direta com o equilíbrio, com essa homeostase corporal e sistêmica, ok? Outra coisa importante é que ele ajuda a combater aqui várias doenças, né? Entre elas eu anotei aqui a depressão, problemas nos ossos, né? Principalmente por conta da fixação do cálcio, doenças cardíacas, risco na gravidez, como por exemplo problema de aborto, né? Diabetes, principalmente a diabetes tipo 1, que é autoimune, problemas de força muscular, porque ela está ligada à questão do trabalho muscular, tonicidade, doenças autoimunes, 17 tipos de câncer, tá? Gripes, resfriados e o autismo, gente. Então, identificou-se que pacientes com autismo, eles têm uma tendência a ter essa carência de vitamina D. Ou seja, são fatos que conferem uma amostragem do momento da situação, ok? Então, aí vem a pergunta, né? A vitamina D combate o coronavírus? A vitamina D consegue eliminar o coronavírus? Ajuda a prevenir o coronavírus? A resposta da Sociedade Brasileira de Reumatologia é que não. Esse hormônio ele não combate o coronavírus. Ele ajuda na imunidade, enfim, como muitos outros elementos, outros nutrientes, tá? E exatamente no coronavírus, esse estudo que foi feito em Turim, na Itália, ele foi exatamente para expressar o momento transversal da doença. Ou seja, eles pegaram as características do paciente naquele momento da doença. Isso é chamado de estudo transversal. Esse estudo transversal ele não serve para avaliar um efeito causa, a segurança e a efetividade de uma droga.
Os estudos adequados seriam estudos de intervenção e placebo, né, controlado. Então, esses estudos, eles de fato eles vão avaliar o impacto que essa droga teria sobre o quadro. Mas se for analisar somente aquele momento, ou seja, a situação do sistema imunológico e de nutrição do paciente no momento da infecção, ele vai encontrar que não somente a vitamina D, mas vários outros nutrientes podem estar deficientes nesse momento. Então a Sociedade Brasileira de Reumatologia dá a resposta que a vitamina D não combate o coronavírus, tá? Então, gente, essa aí é uma resposta importante, tá? Eu vou deixar aí na descrição aqui do vídeo algumas referências, tá? E vocês estão vendo aí na tela passando também essa referência, ok? Para ajudar nesses estudos é importante a gente correr atrás dessas informações e entender mais um pouco sobre essa doença que é nova e que tem despertado muita curiosidade em quem gosta de ler e entender sobre essas patologias. Então, forte abraço, dê esse likezinho se você gostou e vamos divulgar o conteúdo. Abraço! Ele controla 270 genes, desculpa, 270 genes.